Gálatas 2, 19 a 21. Você pode abrir a sua Bíblia, ou então ligar o seu aparelho de tecnologia, celular, Android, iPad, o que você tem. Você pode ligar e ler a Bíblia. Já contei aqui de um evento em que as pessoas conversavam e a pessoa disse que não concordava com esse negócio de Bíblia no celular. A Bíblia tinha que ser, eu tenho ali, até esqueci de trazer para aqui, está ali no banco, que eu levo também para um caso de necessidade, de emergência. A Bíblia tem que ser, ela estava com a Bíblia na mão, assim, capa preta, impressa. E eu disse, mas por que tem que ser assim? Não, porque ela tem que ser do jeito que ela veio. Então eu disse, então você joga a sua fora, porque ela não veio assim. Veio em rolo, em papiro, pergaminhos. É assim que veio. Você também está com a Bíblia moderna. Não é moderna hoje, mas no dia que surgiu, era moderníssima. Então, desde que a Bíblia seja lida, o problema não é recurso para a palavra escrita. O problema é não ler a Bíblia. Depois, se ela for lida, um outro problema é não praticar o que ela ensina. Então, Gálatas 2, 19 a 21 diz assim: Paulo escrevendo, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Este foi o texto de manhã, e que é também o texto da noite, seguindo para as aplicações e conclusão do sermão que iniciamos de manhã. Não dá para repetir o que falamos pela manhã. Poderemos depois disponibilizar em áudio para você, e de repente daqui uns dias, todo escrito. Mas eu preciso, para linkar com o que foi falado de manhã, destacar o seguinte: Paulo tinha um Senhor na sua vida, e ele trocou este Senhor. Ele diz: eu estou morto para a lei, para viver para Deus. Então Paulo trocou o senhorio da lei pelo senhorio de Cristo. O senhorio em nossa vida pode ser de algum senhor bom. O senhorio na vida de Paulo não era algo ruim. Pelo contrário, era algo bom. Ele fazia com zelo, com esmero, com entusiasmo. Paulo se entregava àquilo. Ele era zeloso daquilo que acreditava, da sua herança religiosa. Mas num determinado momento, ele percebeu: este Senhor não é o ideal. E ele então trocou de senhorio, e o senhorio dele passou a ser Jesus. Então, pode ser que na nossa vida, a gente tenha algum senhor bom, nada condenável, pela sociedade, pelo próprio segmento religioso, mas não é o senhorio de Cristo. E aí, se isso acontece, fatalmente fracassaremos.
E nós então refletimos: que Senhor nós precisamos sepultar para que Cristo seja verdadeiramente o Senhor da nossa vida? Até porque, se perguntarmos às pessoas: Jesus é Senhor da sua vida? As pessoas vão dizer: ah, sim, eu entreguei minha vida para Ele. Um dia eu tomei uma decisão, e Ele então é o meu Senhor. Mas quando nós vamos ver os desdobramentos, nem sempre é assim. E há outros senhores dominando a nossa vida. Um homem trafegava numa estrada americana. E ele então precisava de uma informação. Parou em frente a uma propriedade muito bonita, com uma entrada muito bonita, vistosa, tinha uma mulher ali. E ele parou e perguntou se ela podia lhe dar a informação de que precisava. E ela disse que sim. E ela deu a informação. Quando ele ia se despedindo, ele olhou nos olhos dela e perguntou: Jesus mora em seu lar? E sem que ele entendesse, aquela mulher virou as costas e saiu correndo em direção à casa, à sede daquela propriedade. Chegou lá ofegante. Seu esposo estava na sala, e ela chegou correndo, cansada, e ele perguntou: o que houve? Que bicho te mordeu? E ela disse: eu estava lá na entrada, e um homem parou e pediu uma informação, eu lhe dei a informação, e ele me fez uma pergunta, que me incomodou. Mas que pergunta ele te fez? E ela disse, ele me perguntou: Jesus mora em seu lar? E o homem disse: o que é que você respondeu? E ela disse: eu não respondi nada, eu saí correndo. E o homem então, cheio de si, disse para ela: mas você não disse que nós somos membros da igreja batista, tal? Ela ficou parada. Você não disse que nós vamos aos cultos aos domingos? E ela está parada. Você não disse que nós cantamos no coral? Está parada. Você não disse que nós contribuímos com o nosso dízimo? E nós contribuímos com ofertas? E ela está parada. Até que ela olhou nos olhos dele e disse assim: não foi isso que ele perguntou. Não foi isso que ele perguntou. Qual é o Senhor que você precisa sepultar nesta noite, para que Jesus reine totalmente? Paulo trocou o senhorio em determinado momento de sua vida, tornou-se uma referência. Como se evidencia o senhorio de Jesus na nossa vida? Primeiro, quando nossas prioridades deixarem de ser focadas na terra. Quando nossas prioridades deixarem de ser focadas na terra, nós teremos uma evidência do senhorio de Jesus na nossa vida. Olha o que Jesus disse em Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro,
aí estará também o vosso coração. Sabe o que muita gente pensa quando lê esse texto? É que Jesus está falando apenas de dinheiro, de recursos financeiros. E não é errado pensar assim. Há muita gente que o seu tesouro é o dinheiro. E não pense que é quem tem muito dinheiro, não. Não pense quem é muito milionário, bilionário. Não. Até quem tem pouco dinheiro, como a gente, o tesouro pode ser o dinheiro. Por exemplo, quando nós vemos alguém necessitado, e nós temos condições de atender, e nós não atendemos, pode ser que o tesouro nosso seja aquele recurso. Ninguém é tão pobre que não possa dar um pão, e nem tão rico que não possa necessitar de um pão. Pode ser que seja uma evidência. Eu tenho sobrando, e não sou sensível ao necessitado que não tem. Pode ser que em algumas negociações envolvendo recursos, eu fuja da ética que Jesus ensina, porque aquilo vai me render algum dinheiro. O dinheiro pode ser o meu tesouro. Meu coração está ali. Mas não é só dinheiro. O tesouro pode ser até o trabalho. Coisa boa. O tesouro pode ser até a família. Coisa boa. O tesouro pode ser uma causa nobre. Coisa boa. Mas são tesouros terrenos, passageiros, efêmeros. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Você pega as pessoas mais importantes da história. Com o passar dos tempos, elas são lembradas apenas nas cadeiras escolares ou nas citações de palestrantes, pregadores e professores. Se você perguntar a uma geração nova, quem foi fulano? Ela não sabe. Ela só saberá se tiver necessidade de estudar aquilo. Gente que teve importância. O tesouro, estando nessas coisas, vai passar. Então, uma evidência do senhorio de Jesus é que as nossas prioridades não sejam focadas aqui na terra. Quais são as suas prioridades? Quais são as prioridades da nossa vida? Onde está o nosso tesouro? Onde está o seu tesouro? Onde está o meu tesouro? Onde nossas prioridades estão focadas? Nós podemos avaliar se Jesus é o Senhor da nossa vida, respondendo essas questões. As pessoas às vezes esperam soluções terrenas para os problemas da vida. Ela está com o seu tesouro focado aqui. Nós devemos lutar por dias melhores. Nós devemos valorizar a vida, lutar pela vida.
Mas se as nossas prioridades forem aqui, pode ser a causa mais nobre deste mundo, vai acabar, vai passar, e não terá nenhum resultado, além daquele que possivelmente teve com a nossa luta. Não terá, porque é tesouro aqui da terra, é prioridade aqui da terra. O homem é muito curioso. O homem destrói, derruba uma árvore, da árvore faz papel, aí no papel escreve: Deus preserve a natureza, ou então preservemos a natureza. Olha só que curiosidade. Ele defende a natureza e fuma um cigarro, destruindo seu pulmão. Para quê? Porque muitas vezes as pessoas estão focadas nas coisas aqui da terra. Mas pastor, isso é para quem não é cristão. Nós cristãos, muitas vezes, estamos com as nossas prioridades focadas aqui na terra. Faça uma avaliação e peça ao Espírito de Deus para vasculhar o seu interior, sua mente, para que você perceba com sinceridade se a maioria das suas prioridades não está focada aqui na terra. Segunda evidência do senhorio de Jesus na vida, o fruto do Espírito se faz presente na caminhada. Quando o fruto do Espírito se fizer presente em nossa caminhada, nós estaremos evidenciando o fruto do Espírito, evidenciando o senhorio de Cristo na nossa vida. Gálatas 5, 21 a 26 diz: andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Há uma briga entre as obras da carne e a lei do Espírito, entre a obra do Espírito. As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. A gente normalmente está livre dessas, mas a lista continua, e não é uma lista interminável. Paulo vai falar: inimizades, brigas, confusões, coração cheio de ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A palavra temperança é a ideia de tempero, algo agradável, domínio próprio, vida equilibrada. Paulo diz: contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, vejam bem, os que têm o senhorio de Cristo na sua vida, crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos.
Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de glórias vãs, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O fruto do Espírito é evidente na nossa vida. Jesus é Senhor dela. Senão, há algum Senhor mandando na nossa vida. Há algum Senhor dirigindo parte da nossa existência. Jesus não é Senhor absoluto. Quantas vezes nos falta amor, alegria, paz, para a gente dizer que tem alegria e que está alegre, nós dependemos de circunstâncias externas. Nas redes sociais é muito curioso, tem lá, me sentindo triste. Claro que a gente pode se sentir triste. Eu não estou sendo insensível à tristeza. Sofremos as tristezas. Sofremos os problemas desta vida. Mas aí alguns vão dizer a razão. Uma pessoa me contactou hoje numa rede social, inbox, privadamente. Pastor, ore por mim. Eu não estou aguentando mais. Eu estou sofrendo. Ela me pediu oração um tempo atrás. Eu disse, eu te orientei há um tempo atrás assim, mas você não se agradou da orientação. O tempo passou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem mais motivo para agradecer ou para reclamar? E ela disse, para agradecer. Então foque nisso e agradeça. Agradeça a Deus. Agradeça a vida. Não é insensibilidade ao sofrimento e à dor, mas muitas vezes nós somos ingratos. E Jesus passa muito longe da nossa existência. Nós estamos chorando de barriga cheia, quando tem muita gente sofrendo de fome. Nós estamos reclamando porque o sol não brilha para nós mergulharmos na praia, figuradamente, logicamente falando. Quando muita gente gostaria de sentir o calor do sol, caminhando pelo menos durante 1 minuto, não pode. Às vezes falta alegria, falta amor. Quantos crentes cristãos sem paz no coração. Qualquer distúrbio, qualquer alteração na normalidade destrói a sua alegria, a sua paz, e eles ficam estrambelhados. Nós ficamos estrambelhados. Fruto do Espírito. Porque tantos cristãos sofrendo de estresse, e indo aos consultórios que tem o seu valor. Não menosprezo o valor dos profissionais, mas muitos estresse criados por si mesmos, porque não descansam em Cristo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis
descanso para as vossas almas. Eu sei, e muitas vezes aconselho, você precisa procurar um profissional, urgente, porque tem gente também que vê o diabo em tudo, né? Estão chamando agora de capiroto. Agora não, é antigo isso, mas eu tenho ouvido alguns agora. Capiroto. É o Wagner Montes que deu esse nome? Eu não sabia, eu estou ouvindo alguns pregadores. O capiroto. Sinceramente, não parei ainda para ver essa palavra. O que ela é assim? Curiosa. Há muita gente que atribui tudo ao capiroto, né? E às vezes não, às vezes é um problema de saúde, você tem que procurar um profissional. Eu não estou desprezando isso, mas às vezes nós estamos tomando remédios de que não precisávamos, porque o senhorio de Jesus não está na nossa vida ainda. Então, o fruto do Espírito é uma evidência de que Jesus domina a nossa vida e a nossa caminhada. O fruto do Espírito é a evidência que abandonamos o pecado e nos aproximamos diariamente de Cristo. As obras da carne vão sendo deixadas. E a obra, o fruto do Espírito, vai se tornando evidente na nossa vida, naturalmente. Naturalmente. A gente vai amando mais a Deus e as pessoas. A gente vai tendo paz, alegria, vai agindo com longanimidade, com benignidade, com fé. A gente vai experimentando mansidão. A gente vai tendo domínio próprio. Podem pisar no nosso calcanhar, podem nos dar um chute na canela. O domínio próprio acontece, porque Jesus é Senhor da nossa vida. Mas em último lugar, como se evidencia o senhorio de Jesus na nossa vida? Quando o nosso próximo for mais importante do que as coisas. Gálatas 5, 14 e 15, registra assim: porque toda lei se cumpre numa palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, meus irmãos, olha só que coisa interessante, é uma linguagem para cachorro, para animal, e Paulo está escrevendo aos crentes, toda lei se cumpre numa palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. É curioso, mas aqui, Paulo ainda está num processo de entender a visão que resumia a lei. De manhã eu falei sobre isso, o senhorio da lei na vida de Paulo. E ele vai dizer, o progresso disso é amar ao próximo como a si mesmo. Era um avanço extraordinário, pois a lei predominante era olho por olho e dente por dente. Isso não acabou na vida de muitos cristãos. Há muitos cristãos que ainda estão na lei do talião. Olho por olho e dente por dente. Não uma vez, duas, na terceira,
A evidência do senhorio de Cristo é que as pessoas terão mais valor do que tudo que a envolve. Tudo que a envolve. Jesus, no Sermão do Monte, disse: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 43 a 44. Era um avanço, mas não era tudo. Os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou Jesus, querendo experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Era um avanço extraordinário. Jesus apresentou um conceito que era o ideal quando estava partindo. E no último sermão que apresentou aos discípulos, ele apresentou esse conceito. Primeiro, a lei: ama o teu próximo, mas odeia o seu inimigo. Olho por olho, dente por dente. Não, abençoa os inimigos, ore por eles, ame ao próximo como a você mesmo. Era um avanço tremendo, mas Jesus no final vai dizer: eu vou dar um novo mandamento para vocês. Não é o avanço que eu apresentei no início, era uma transição, era uma fase intermediária. O ideal é que vocês devem se amar como eu amei vocês. E todos vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem assim. Senhorio de Cristo. Amar o próximo, odiar o inimigo. Não abençoe os inimigos, ore por eles, ame ao próximo, seja ele quem for, como você ama você mesmo. É mais do que isso. Ame ao próximo como eu amei você. Isso é senhorio de Cristo na vida. Quando o próximo for mais importante do que as coisas. Mas nós, muitas vezes, fundamentados naquilo que nós pensamos e acreditamos, a gente começa a ter atitudes que vão nos distanciando de Cristo. Eu vi algumas postagens recentemente, não sei se isso é fato ou se é boato, que dia 15 de março terá um protesto impeachment da Dilma. Isso é fato mesmo? É um movimento? Desculpem, mas é uma besteira muito grande. Independente, nada de ideologia. Nada de ideologia. Não tem eleição agora próxima. Eu não votei em Dilma, eu declaro meu voto agora em público. Mas não votei em Dilma porque ela seja pior do que o outro que eu votei.
por uma questão de, eu não vou citar o nome, mas não é difícil você saber. Eu não votei por algumas questões de aparelhamento do Estado e outras que envolvem. Mas curioso que eu vi uma postagem de um cristão. Em vez de postar pelo impeachment, você orou pela presidente? Você tem orado por ela? Meus irmãos, sem nenhuma ofensa, como diz aquela música, quase que na totalidade é assim mesmo. Se gritar pega ladrão, não é total. Nós temos que crer que há gente séria. Eu conheço vários. Mas muitas vezes nós vamos permitindo que aquilo que a gente acredita, causas nobres, causas boas, mas tomem o senhorio de Jesus na nossa vida. E a gente vai perdendo a essência. A gente não ora, a gente não pede a Deus direção, a gente não confia, a gente não agradece o fato de ter um processo democrático, ainda que influenciado, mas é democrático. A gente não agradece o fato de estar num país livre, que você pode emitir opinião contra o presidente, contra o governador, mas a gente, cheio de nossas convicções, muitas vezes perdemos a graça de Jesus, o senhorio dele, e deixamos de lado aquilo que ele nos ensina. Isso é um detalhe, mas em várias áreas da vida, a gente vai perdendo essa essência, e o fruto do Espírito vai passando longe da gente. Concluindo, Jesus advertiu: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. No dia final, naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eu, disse Jesus, lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que vai prevalecer no último dia não é o que eu e você fizemos para e em nome de Jesus, mas se Jesus foi ou não Senhor da nossa vida. Eu vou repetir: o que vai prevalecer no último dia não é o que eu e você fizemos para e em nome de Jesus, mas se Jesus foi ou não Senhor de nossa vida. Todo dia, ao acordar, eu e você temos oportunidade de entregar o senhorio da nossa vida a alguém, ou a alguma causa, ou algo que acreditamos, ou a Jesus. Todo dia. Se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz. Cada dia. Então, quando você sair daqui deste culto hoje, e for para casa, e dormir, e Deus te dar a oportunidade de amanhã você acordar, aquele dia será dirigido por um Senhor.
Qual é o Senhor que dirigiu o seu dia hoje? Qual é o Senhor que vai dirigir o seu dia amanhã? Qual é o Senhor que vai dirigir o seu dia na terça, na quarta e até o dia que você partir daqui? Se não for Jesus, por mais nobre que seja a causa, por mais aplaudida que seja, você fracassará, eu fracassarei. Ainda que sejamos aplaudidos, elogiados, destacados, mas os conceitos do mundo, os valores do mundo e as avaliações deste mundo não significam nada. O que vale é a avaliação de Jesus. Curve sua cabeça e pergunte a Jesus nesta hora. Peça a Ele que o Espírito Santo vasculhe o seu interior e mostre para você se há áreas da sua vida que Jesus não é o Senhor. Se você tem sido dominado por outro senhorio, e é isso que está movendo a sua vida, e é isso que está dirigindo sua existência. E se o Espírito Santo mostrar a você, e você tiver sensibilidade, para entender que Jesus ainda não é Senhor absoluto, seja humilde e dizer: Senhor, eu quero abandonar isso, eu quero poder e quero condições para que o Senhor seja Senhor absoluto da minha existência. Eu tenho certeza que a gente vai experimentar algo muito mais agradável, mesmo que esta decisão traga desconforto, quem sabe até mesmo traga algum problema, alguma luta, alguma aflição, mas a gente estará tranquilo que Jesus é o Senhor absoluto da nossa vida. Deus te abençoe. Fique em pé. Vamos cantar. Vamos celebrar o nome de Jesus, o nosso Salvador. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho
Somos 24 anciãos e a entrada em Jerusalém. A mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Essa semana seja uma semana em que o senhorio de Jesus se verifique em todas as suas atividades. Que a gente tenha a sabedoria do céu para discernir se outros senhores estão dirigindo a nossa existência. Deus te abençoe. Deus te ajude.